Seja muito bem-vindo ao nosso workshop da bioquímica. É uma alegria muito grande do meu coração ter você aqui, de verdade mesmo. Eu preparei esse evento porque, como professora de bioquímica, eu sei que bioquímica é difícil e eu sei o quanto ela é importante, né? Muitos alunos têm dificuldade, muitas pessoas não entendem. E aí, quando chega lá nas próximas disciplinas ou quando a gente já é formado, e não teve uma bioquímica muito boa, a gente tem muita dificuldade, né? E aí a gente busca estudar sempre, né, bioquímica, porque bioquímica ela é essencial para qualquer área da saúde, qualquer área de biológicas, então não tem como a gente fugir dela. Uma hora ou outra, se a gente não aprendeu certo na hora certa, uma hora ou outra a gente vai ter que voltar nela para rever, porque não tem como ser da área da saúde ou ser das biológicas e não ter bioquímica, não saber bioquímica. Então, eu preparei esse workshop com muito carinho para vocês, para ajudar mesmo vocês, né, a clarearem a mente de vocês, entenderem a bioquímica, entenderem o que a bioquímica estuda, e eu espero de coração que ajude você, tá bom? De verdade. Bom, primeiramente, né, para quem não me conhece, meu nome é Maria Rosa, eu sou formada em bioquímica, bacharel em bioquímica mesmo, não é farmácia, não é química, não é biomedicina, é bioquímica mesmo. Um monte de gente acha que é farmácia, né? E aí, desde o terceiro ano da graduação, eu fui para um laboratório fazer pesquisa que eu gostava muito. E eu fui para o laboratório de bioquímica de alimentos, né? E estou lá desde então. Lá eu fiz meu mestrado e agora estou na fase final do meu doutorado. Graças a Deus, tá acabando. Porque olha, não é fácil não. E desde que eu comecei a fazer meu mestrado, né, eu já comecei a pegar algumas aulas de bioquímica. E hoje eu sou professora de bioquímica, né, numa faculdade aqui na minha cidade, aqui em Maringá. E todo o meu ensino de bioquímica é focado no aluno. Então eu não gosto, né, não quero que os meus alunos saiam das aulas não sabendo, não entendendo. Eu faço de tudo para que realmente você saia entendendo e não tenha que voltar nisso mais para frente. Porque entendendo uma vez, depois fica muito mais fácil todas as outras coisas. Então, de verdade, né? Eu espero que esse workshop possa contribuir muito para o seu aprendizado. E tomara que a gente vai ver aqui você consiga aplicar na sua área, beleza? Então, vamos lá, né? Qual vai ser o nosso cronograma do nosso workshop? Então, nessa aula aqui, nós vamos ver as biomoléculas, né? Porque o que a bioquímica estuda? A bioquímica, ela estuda nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, grandes, né? Moléculas grandes. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade na bioquímica porque a gente não sabe a química. A gente não entende a química dessas biomoléculas que a bioquímica estuda. Então, nessa aula aqui, eu quero clarear sua mente, né? Explicar para você a química por trás da bioquímica. A química que você precisa saber antes de estudar bioquímica. Na aula de amanhã, nós vamos falar de vias metabólicas, né? Assustadoras. Todo mundo, meu Deus, morre de medo do ciclo de Krebs. Mas a gente vai ver que não é bem assim e que tem uma lógica atrás de todas as vias metabólicas. E é isso que eu vou te ensinar amanhã. Então não perca a aula de amanhã. E no último dia, na aula 3, nós vamos aplicar a bioquímica na prática, né? Vamos ver ali as questões das enzimas. As enzimas, elas são muito importantes na bioquímica e muito importantes também na área clínica, né? Muitas vezes as enzimas são dosadas no nosso sangue. E o que significa isso? Então, nós vamos ver lá na aula 3, beleza? Então, vamos começar com a nossa primeira aula, né? A química das biomoléculas. E eu quero que você saia dessa aula entendendo essa química, entendendo a química das biomoléculas, certo? Então, pegue aí o seu papel, sua caneta e já vai anotando aí. Então, primeiro, né? O que são biomoléculas? Como o próprio nome já diz, né? Bio quer dizer vida. Então, moléculas, biomoléculas, são as moléculas da vida, né? E aqui na bioquímica, o que é a bioquímica? É a química da vida. Então, o que a gente estuda na bioquímica? As biomoléculas. Qual é a estrutura dessas biomoléculas? Quais são as funções dessas biomoléculas? Qual é o metabolismo? Como que o nosso corpo consegue pegar essas biomoléculas que vêm da alimentação e transformar em energia química dentro da célula? E é isso que a gente estuda na bioquímica.
E quais são as principais biomoléculas que a gente estuda? Todas elas são adquiridas pela alimentação, né? Nós tiramos energia da alimentação, nós precisamos comer, né? Nós não somos iguais às plantas, que a gente produz nossa própria energia. Não, nossa energia vem da alimentação. E o que tem alimentação que dá essa energia para nós? Proteínas, carboidratos e lipídios. Então, essas são as 3 biomoléculas que nós vamos ver na aula de hoje. As 3 funções, as 3 estruturas que essas biomoléculas têm, beleza? Então, primeiramente, nós vamos falar das proteínas, né? As proteínas, elas são feitas de aminoácidos e as proteínas, elas têm várias estruturas químicas diferentes. Por conta dessa estrutura química diferente que elas têm e por conta que elas têm muita variedade, né? Existem muitos tipos de proteínas. Então, elas têm várias funções por conta disso. Por exemplo, as proteínas, elas podem ser transportadoras. Então, proteínas, por exemplo, como a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína transportadora que vai lá no seu pulmão, pega o oxigênio da sua respiração e leva para todos os outros tecidos para dar oxigênio para esses tecidos. Então, a hemoglobina é uma proteína transportadora. Nós temos proteínas também que participam da função hormonal, né? A insulina, por exemplo, que a gente vai estudar sobre ela depois. A insulina, ela é um hormônio, né? É um mensageiro químico ali. As células, elas não têm olhos, não têm ouvidos, não têm boca. Como que elas se comunicam entre si? Por hormônios, né? Por mensageiros químicos. E a insulina, ela é uma proteína que faz essa mensagem entre uma célula e outra, beleza? As proteínas também têm função estrutural, né? A nossa queratina do cabelo, o colágeno da nossa pele, né? Faz parte da nossa estrutura. Nós sintetizamos endogenamente essas proteínas, né? As proteínas que estão dentro de nós sintetizamos, nosso corpo produz. As proteínas também fazem parte do nosso movimento, da contração muscular, né? Ali a quitina miosina, principalmente presente ali nas fibras musculares, são as 2 proteínas responsáveis pela nossa contração, pelo nosso movimento. As proteínas também podem ser protetoras, sabe, os nossos anticorpos também são proteínas. As proteínas também são enzimas, então, como que a gente digere os alimentos? Por meio de enzimas. Então, ali, as proteínas são enzimas para digerir os nossos alimentos, para fazer todo o metabolismo celular, para produzir essa energia química que eu falei para vocês. Então, as proteínas têm inúmeras funções. Também elas funcionam como reserva de energia. Então, por exemplo, para o ovo, né? A ovoalbumina que está presente ali na clara do ovo, é uma proteína de reserva energética para o pintinho. Então, também pode funcionar na natureza como reserva. E também tem a questão da hereditariedade, né? Então, as proteínas, elas podem ter essa função. Então, são inúmeras funções que as proteínas têm no nosso organismo. Tanto por isso, né, que a gente precisa sintetizar, porque elas têm várias funções. Só que de onde a gente obtém as proteínas? Da alimentação. As proteínas da alimentação, elas fornecem para nós aminoácidos e vamos pensar que é como se fosse tijolinhos, tá? A gente precisa, dentro de nós, construirmos casas. A gente precisa construir casa. O que a gente tem que ter para construir uma casa? Tijolo, né? Cimento, tudo mais. Tudo que a gente precisa para construir uma casa, né? Não sou a melhor pessoa de engenharia para falar o que a gente precisa, mas vamos pensar que as proteínas são casas, tá? Então, a gente precisa de instrumentos. E esses instrumentos dentro das proteínas são os aminoácidos. Então, da onde vêm esses instrumentos? Vem da alimentação. Então, as proteínas da alimentação, nós digerimos e absorvemos esses aminoácidos que vêm das proteínas da alimentação, absorvemos esses aminoácidos e dentro de nós vamos usar esses aminoácidos, esses tijolinhos, para construirmos a nossa casa, construirmos as proteínas. Então, os aminoácidos, eles são instrumentos de proteínas, para nós sintetizarmos as proteínas e todas as proteínas fazerem essas funções aí que eu comentei com vocês, certo? Então, por isso que a gente precisa ter um aporte, né? Ingerir muita proteína.
E essa proteína, gente, ela tem várias funções, como a gente viu, porque elas têm diferentes estruturas químicas também, né? Então, olha só, quando a gente vai estudar proteína, a gente vê um bichão desse, né? Vê uma bolinha embolada. Eu falo para meus alunos que é como se fosse uma bolinha mesmo. Sabe quando você enrola o fone de ouvido, fica uma bolinha? É uma bolinha, literalmente. Então, por que elas têm essas estruturas, né? Porque elas são moléculas muito grandes. Então, elas precisam se estabilizar para terem as suas funções. E como eu falei, né? As proteínas, elas são como se fossem casas. E os aminoácidos são os nossos tijolinhos. E aqui eu trouxe para vocês a estrutura de um triptofano, que é um aminoácido, né? Um tipo de tijolinho. São 20 tijolinhos que a gente usa para fazer as proteínas. Né? São 20 aminoácidos que nós usamos que fazem parte das proteínas. E olha só que legal, o triptofano, qual é a estrutura dele, né? Ele tem nitrogênio, ele tem carbono, hidrogênio, oxigênio, certo? Então, todos os aminoácidos vão ter esses átomos também, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Mas qual é a diferença entre eles, né? Se todos eles são assim. A gente estuda, quando a gente está falando de aminoácido, a gente estuda as suas diferenças, que é essa parte aqui, ó, que está aqui em rosa. Cada aminoácido vai ter uma parte dessa diferente, né? A gente chama de grupo R, radical. Todos os aminoácidos, eles têm esse grupo R diferente um do outro, mas esse esqueleto aqui, ó, são exatamente iguais. Então, se aminoácidos, eles têm a mesma estrutura, mas são 20 aminoácidos, o que muda de um aminoácido para o outro? Esse grupo R aqui, que é o que está em rosa, tá? Então, vamos lá. Qual é a outra biomolécula que a gente estuda? Lipídios, né? Os lipídios, eles também têm várias funções. Os lipídios, nós vamos adquiri-los da alimentação também. Nós vamos digerir e vamos armazenar ou sintetizar outras coisas que a gente precisa. Existem outros tipos de lipídios na natureza, que não existe dentro da gente, por exemplo, como a vitamina A, né? A vitamina A a gente não sintetiza, por isso que chama vitamina. A vitamina é essencial, né? A gente tem que consumir. Então, vamos lá para quais são as funções dos lipídios. Então, a primeira função que a gente vai ver também é a função hormonal. Olha só, né? Eu falei para vocês que as nossas células não têm olhos, não têm ouvidos, não têm boca. Como que elas conversam entre si? Por meio dos hormônios. Então, nós temos proteínas que são hormônios e temos lipídios que são precursores de hormônios. O que isso quer dizer? Quer dizer que o colesterol, olha só, aquele colesterol que todo mundo tem medo, né? A principal função do colesterol é fazer você produzir hormônios sexuais. Então, o colesterol, ele é usado, né? A gente usa o colesterol para sintetizar hormônios sexuais. Então, os lipídios, eles são muito importantes, muito, né? O colesterol, ele é muito importante. Às vezes a gente fala, colesterol é ruim, né? A gente tem medo do colesterol, mas em níveis ideais no seu sangue, ele é muito importante. Ele é essencial, porque é ele que vai produzir ali hormônios, principalmente os sexuais, tá? Uma outra função que o lipídio tem é a função de pigmentos. Então, por exemplo, o mamão, a cenoura. Por que eles são laranja? Porque eles têm esses pigmentos alaranjados, que a gente chama de beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é precursora da vitamina A, né? Mas ele é um lipídio, ele tem estrutura de lipídio. Uma outra função que os lipídios têm, energia, né? Então, como assim? Bom, quando a gente está em jejum, a gente vai... O que acontece quando a gente está emagrecendo, né? Perdendo gordura? A gente começa a comer menos energia do que a gente gasta. Então, como a gente precisa gastar e a gente não está comendo, da onde a gente está tirando? Dos nossos estoques. E um dos principais estoques que nós temos é o de lipídio, né? Então, o lipídio que está estocado, ele é usado para nos fornecer energia, caso esteja faltando ali. Uma outra função que os lipídios têm é a proteção térmica, né? Então, a nossa camada aqui da pele, ela é muito rica em lipídio. Então, nos protege de frio, né? E também protege mecanicamente, né? De pancadas. Então, essa camada lipídica que nós temos também nos protege em relação a isso.
Os ursos, né, aqueles ursos que hibernam no inverno, eles comem muito no verão, estocam muito lipídio, e esses lipídios que eles estocam servem como proteção térmica do frio, para eles não morrerem de frio, e também dão para eles energia para eles sobreviverem enquanto eles estão hibernando, né? Então é muito louco a bioquímica. Tem várias funções dessas biomoléculas aqui que a gente está estudando. Outras funções que os lipídios têm é em relação às vitaminas, né? Nós temos vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas derivadas de lipídios. Então, vitamina K, vitamina E, vitamina D, vitamina A, são todas vitaminas lipídicas, né? E a gente precisa muito dessas vitaminas, porque as vitaminas são usadas ali no metabolismo, para nossa célula existir. Os lipídios também têm função estrutural, que eles fazem parte da membrana das nossas células. Muito importante também, né? A nossa célula, ela tem ali uma camada celular, né? Uma membrana celular, e essa membrana é basicamente lipídio. Então, é muito importante mesmo os lipídios, né? A gente não pode ter medo deles. Existem vários lipídios também que são essenciais, ou seja, que a gente precisa adquirir da alimentação, que a gente não sintetiza. E sem esses lipídios essenciais, o nosso corpo fica deficiente, né? E aí é um problema, porque como eles têm essas diversas funções, se a gente não come o suficiente, alguma função vai ficar desfalcada, né? Vai sentir falta desse lipídio essencial aí, certo? E quando a gente vai para a estrutura de um lipídio, a gente vê principalmente os ácidos graxos, né? Então, olha só, o ácido graxo, ele tem essa cauda aqui, né? Cheio de carbono e hidrogênio. Cada pontinha dessa é um carbono e hidrogênios ligados nesse carbono, né? Então, toda vez aqui, ó, cada pontinha é um carbono e hidrogênios, tá? E aí, a gente tem essa cauda gigante que a gente chama de cauda apolar, porque só tem carbono e hidrogênio. E essa estrutura aqui a gente chama de cabeça polar. Por que polar? Porque tem oxigênio. E esse oxigênio, ele dá carga, ele dá polo para a molécula. Então, ele fica, a gente chama de cabeça polar. E olha só, todos eles têm praticamente a mesma estrutura, né? São compridos aqui. Então, esses são os lipídios. Nós temos ácidos graxos, triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? São 3 ácidos graxos como esse, ligados em uma outra molécula, que é o glicerol. Por isso que chama triglicerídeo, porque são 3 ácidos graxos ligados no glicerol. Triacilglicerol, triglicérides, tudo a mesma coisa com nomes diferentes, tá? Todos são 3 ácidos graxos ligados numa molécula de glicerol. E os carboidratos, né? Os temidos carboidratos, o temido pãozinho, coitado. Os carboidratos, gente, ele também é imprescindível para a nossa vida. Eles funcionam como reserva energética, então, assim como os lipídios funcionam como reserva energética, os carboidratos também, tá? Nós temos dentro do nosso fígado e do nosso músculo carboidratos importantíssimos para manter a nossa glicemia. Então, o que acontece? Quando a gente está em jejum e não está vindo glicose da alimentação, você já se perguntou por que a glicemia nunca é zero? Tem gente que tem picos de hipoglicemia e já quase morre, né? Se a glicemia zerar, a gente morre mesmo, tá? Então, como que o nosso organismo consegue fazer isso? Como que o organismo consegue fazer com que a nossa glicemia nunca zere? Primeiramente, nós temos reservas energéticas, então, dos carboidratos, que a gente chama de glicogênio, essa reserva. Então, o que é o glicogênio? É um estoque de glicose. Então, quando a gente está em jejum, esse estoque de glicose começa a liberar glicoses para o nosso sangue, certo? E aí a gente começa a usar os tecidos que precisam usar glicose, vão usar essa glicose para obter energia. E o que é a glicose? É um tipo de carboidrato. Então, é imprescindível, né? Nossa glicemia nunca zera. Então, olha só como é importante. Além do estoque, caso o estoque acabe, nosso corpo vai usar proteína, vai usar lipídio para sintetizar carboidrato. Então, olha só como eles são importantes. Se tiver faltando, o nosso corpo vai usar, vai sintetizar, vai produzir.
Meu Deus, né? Não preciso nem obter da alimentação. Mentira, preciso sim, tá? Porque daí a gente vai começar a degradar as proteínas do cabelo, proteína da unha, do colágeno, e a gente não quer isso, né? Então a gente precisa comer carboidratos sim, tá? Os carboidratos, então, eles são usados como energia celular, né? Então, como eu falei para vocês, a glicose é a principal fonte de energia celular, né? É dela que a gente vai sintetizar ATP, que é a nossa moeda energética, né? Que é a nossa energia química, para produzir todas as coisas, né? Para fazer o metabolismo, para fazer uma contração muscular, para pensar, né? Pensar, o cérebro gasta muito ATP. E ele usa exclusivamente a glicose como fonte de energia. Então, os carboidratos são extremamente importantes. E os carboidratos também fazem parte da estrutura, né? Então, como eu falei para vocês, o glicogênio, o músculo ali. O músculo, ele é feito de proteína, né? Mas ele também tem o glicogênio, né? Que é o nosso estoque ali de energia e também faz parte da estrutura muscular, certo? Quando a gente olha para a estrutura de um carboidrato, a gente vê estruturas simples. Então, por exemplo, quando a gente tem esse anel cíclico aqui, ó, isso é uma glicose, tá? Então, a gente olha para essas glicoses, frutose, a lactose também é um carboidrato. E aí, esse carboidrato ele pode ser pequeno, como a glicose, ou ele pode ser enorme, como o glicogênio. Então, olha só, ele pode ser só uma glicose, ou ele pode ser um glicogênio. Olha o tamanho do glicogênio. Cada bolinha dessa é uma glicose. Então, por isso que o glicogênio, ele vai liberar glicoses quando a gente estiver em jejum, tá? Então, os carboidratos, eles têm vários tamanhos, vamos dizer assim. E a gente viu os lipídios, vimos as proteínas e os carboidratos. E você percebeu o que todas elas têm em comum? O que essas moléculas têm em comum? Por que elas são biomoléculas? O que elas têm em comum? Então, todas elas são compostos orgânicos. Meu Deus, Maria Rosa, é óbvio, né? Como assim? Então, pois é, como assim? É óbvio, todas são compostos orgânicos, né? A gente vai fazer o quê quando a gente morre? Todos nós somos decompostos, né? Tudo que é orgânico vai se decompor, assim como a gente, né? Então, as biomoléculas, as proteínas, os lipídios e os carboidratos são compostos orgânicos. E agora, eu vou te ensinar a entender o que é um composto orgânico, para você entender a química por trás de proteína, carboidrato e lipídio. Beleza? Então, olha só, o que são compostos orgânicos? São compostos que têm carbono e hidrogênio. São compostos que têm ligações químicas específicas. E são compostos que cada um tem seu nome. São compostos que são específicos, né? São compostos que cada uma vai ter a sua especificidade, porque cada uma vai ser de um jeito, né? A proteína não é igual ao lipídio, o lipídio não é igual ao carboidrato, mas todos são compostos orgânicos, certo? Então, todos eles são feitos de carbono e hidrogênio, todos eles têm ligações químicas específicas e cada uma vai ter o seu próprio nome. Então, olha só, o que significa? Sempre serão feitas de carbono e hidrogênio, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de carboidrato, de glicose. Olha só, toda essa estrutura aqui, todo o carboidrato, ele é feito de glicose, de oxigênio também, de hidrogênio, tá? Nem todas as moléculas orgânicas têm oxigênio, mas obrigatoriamente elas têm que ter carbono e hidrogênio, tá? A glicose tem oxigênio, olha só, 6 carbonos, vários hidrogênios, oxigênios. E em relação aos lipídios, olha só, cada pontinha dessa aqui é um carbono e hidrogênios, né? Então, nós também temos que os lipídios são feitos de carbono e hidrogênio, também tem oxigênio. E aqui nós temos a estrutura de um aminoácido, né? Que vai compor ali as nossas proteínas, como o triptofano. Então, o triptofano ele também tem carbono, também tem hidrogênio. E ele também tem oxigênio, só que ele tem um átomo a mais que as outras biomoléculas não têm, que é o nitrogênio. Então, os lipídios, as proteínas, também têm nitrogênio. E esse nitrogênio, já dando um spoiler, né, da aula de amanhã, esse nitrogênio que vem das proteínas, quando a gente metaboliza uma proteína,
É como se esse nitrogênio ficasse tóxico ali, porque ele vai ser transformado em amônia. E a amônia ela é tóxica para nós. Então, o que o nosso corpo faz? Nosso corpo transforma a amônia em ureia. E a gente excreta a ureia na urina. Então, a gente manda embora esse composto tóxico aí. Certo? Então, a bioquímica, ela vai ensinar isso também. Como que um aminoácido, ele consegue transformar esse nitrogênio em algo tóxico e depois solubilizar ele de tal forma que ele vai se transformar em ureia e depois vai ser eliminado na urina. Olha só como a bioquímica é linda, né? Eu falo que bioquímica é linda. Então, o triptofano ele tem essa estrutura, assim como os outros aminoácidos também têm nitrogênio, e todos eles, quando forem metabolizados, vão ser convertidos em ureia e vão ser excretados na urina, certo? Linda, né? Bioquímica é linda. E o que quer dizer terão ligações químicas específicas? As biomoléculas, por elas serem compostos orgânicos, elas vão ter ligações químicas diferentes e ligações químicas específicas. Mas o que determina o número de ligação de um composto orgânico é os átomos que fazem parte desse composto orgânico. Então, o que são os átomos, né? Eu falei para vocês que eles são feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo isso são átomos. E cada átomo é constituído de prótons, que é a carga positiva de um átomo, elétrons, que é a carga negativa de um átomo, e nêutrons, que é nêutrons mesmo, tá? E aí, olha só, como que é a estrutura de um átomo? Aqui nós temos do ladinho ó, a estrutura, que tem um núcleo. Esse núcleo tem prótons e nêutrons. Em volta desse núcleo, nós temos a eletrosfera. Meu Deus, que nome é esse? São várias camadas aqui em que os nossos elétrons estão, tá? E aí, cada átomo vai ter um número diferente de prótons, nêutrons e elétrons também. Só que eles têm que cumprir uma regra, né? O que isso quer dizer? O átomo, geralmente, ele é instável, né? Ele vai precisar fazer ligações químicas para se estabilizar. Mas quantas ligações químicas? Como é que eu sei quantas são? Eu preciso descobrir a última camada do átomo tem que ter 8 elétrons. Então, olha só, a gente chama isso de regra do octeto. A última camada aqui, ó, do átomo tem que ter 8 elétrons. E como que os átomos fazem isso? Alguns átomos têm só 6. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele tem só 6 elétrons na última camada. Quantas ligações ele precisa fazer para ter 8? 2. Então, a regra do octeto ela vai determinar quantas ligações aquele átomo vai fazer. Assim é para carboidrato, lipídio e proteína. Né? Os carboidratos são feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, lipídios também, proteínas também. Mas como que eu sei que o carbono daquela glicose, daquele ácido graxo ou daquele aminoácido faz 4 ligações? Por conta disso. Então, é certo, né? É uma lei na química. Os átomos, eles têm um número X de ligações que eles precisam fazer para serem estáveis. E esse número X, eles obrigam eles a terem 8 elétrons na sua última camada. Então, se o carbono faz 4 ligações, significa que ele tem 4 elétrons na sua última camada e ele tem que fazer 4 ligações para se completar, para ficar estável, entende? Então, por isso que é importante a gente saber a química da coisa. Então, olha só, aqui a frutose, mais um carboidrato que eu trouxe para vocês. A frutose, ela tem carbono, que faz 4 ligações. Por quê? Porque tem 4 elétrons na sua última camada. Então, olha só, um carbono está aqui, né? Está fazendo uma ligação com esse outro carbono do lado, 2 ligações com o oxigênio e mais uma ligação com esse carbono aqui. A mesma coisa para todos os carbonos da frutose. O oxigênio, ele sempre vai fazer 2 ligações. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons na sua última camada. Né? Então, a eletrosfera lá, aquela parte que envolve o núcleo de um átomo, existem várias camadas e na última camada tem que cumprir a regra do octeto, tem que ter 8. Então, para ter 8, os átomos fazem as ligações químicas.
O nitrogênio, por exemplo, ele tem 5 elétrons. Então, isso significa que ele vai fazer 3 ligações para completar a regra do octeto. O hidrogênio, ele é a única exceção, tá? Então, na química, a gente tem várias exceções, né? Então, mais uma aqui. O hidrogênio ele é uma exceção. Ele tem só um elétron. Então, a gente ia pensar, né? Bom, se ele tem só um elétron, então ele precisa fazer 7 ligações. Na verdade, não. Na verdade, ele tem um elétron e ele só faz uma ligação, tá? Então, todos os hidrogênios aqui, ó, só fazem uma ligação. E essas ligações, elas podem ser simples, dupla, tripla ou duas duplas. Então, simples quer dizer que é só uma ligação com um átomo vizinho. Então, esse carbono aqui, por exemplo, ele está fazendo 4 ligações simples, né? Uma única ligação com cada átomo do lado dele. Ele pode fazer uma ligação dupla e duas simples. Por quê? Porque o carbono tem sempre que fazer 4. Então, ele pode fazer 4 simples ou uma dupla e duas simples, como é o caso aqui, ó, do carbono 2. Está fazendo aqui uma dupla e duas simples. Ou ele pode fazer uma tripla, né? Então, ele está fazendo 3 ligações. Uma ligação tripla com um átomo vizinho e uma ligação simples com o outro átomo. Ou então, ele pode fazer duas duplas, né? Então, ele vai fazer aqui 2 ligações, né, duplas com átomos vizinhos. Então, obrigatoriamente, ele tem que fazer 4. Mas não significa que são 4 com átomos diferentes. Pode ser uma ligação tripla com o mesmo átomo, certo? Ou 2 duplas com 2 átomos só, beleza? E aí eles vão ter, né, por conta desses átomos que tem que cumprir a regra do octeto, os lipídios, carboidratos e proteínas, eles vão ter ligações covalentes e ligações de hidrogênio. O que são ligações covalentes e ligação de hidrogênio? A ligação covalente é quando o átomo ele faz um compartilhamento de elétrons com o átomo vizinho. Então, por exemplo, o carbono e o oxigênio. O carbono tem que fazer 4 e o oxigênio tem que fazer 2. Então, eles vão se ligar covalentemente e vão compartilhar elétrons um do outro, certo? Então, a ligação covalente é quando a gente tem o compartilhamento de elétrons, beleza? Agora, a ligação de hidrogênio não é um compartilhamento de elétrons. A ligação de hidrogênio é quando o átomo ele já está estável, pela regra do octeto, mas é feita uma interação. É como se eu quisesse deixar aquele átomo pertinho de mim. Então, o hidrogênio ele é carente. Ele gosta de estar pertinho de átomos como o oxigênio, o nitrogênio. E é essa ligação de hidrogênio que estabiliza, por exemplo, a estrutura de uma proteína. A estrutura, agora eu falei para vocês, a proteína é uma estrutura enorme. Quem estabiliza essa estrutura? É uma ligação covalente, né, que fazem ali que é feita entre os átomos dos aminoácidos, mas é a ligação de hidrogênio que estabiliza esse bolinho que eu falei para vocês. Então, a ligação de hidrogênio é muito importante para estabilizar as nossas biomoléculas, certo? Então, olha só, cada biomolécula vai ter um tipo de ligação específica dela mesma. Então, além de ter carbono, hidrogênio, oxigênio, que fazem ligações covalentes, que fazem ligações químicas, né? Então, ligação de hidrogênio e ligação covalente acontece tanto em carboidrato, quanto em lipídio, quanto em proteína. Mas existem algumas ligações químicas específicas das biomoléculas. Então, por exemplo, proteína vai ter um tipo de ligação a mais, que é a ligação peptídica. A ligação peptídica vai acontecer entre 2 aminoácidos. Então, como eu falei para vocês, as proteínas são casas e nós precisamos de tijolinhos, que são os nossos aminoácidos. É a ligação peptídica que é o nosso cimento, que une esses tijolinhos. É a ligação peptídica que vai unir aqui os aminoácidos para eles darem uma estrutura de casa, uma estrutura de parede, certo? E os carboidratos não têm ligação peptídica. Os lipídios não têm ligação peptídica. É só as proteínas. Somente as proteínas. Então, além de elas terem ligações
como de qualquer composto orgânico, como ligação covalente, como ligação de hidrogênio, as biomoléculas também têm ligações específicas delas. Então, são as ligações peptídicas, as proteínas. E os carboidratos também têm uma ligação específica só deles, que são as ligações glicosídicas. As ligações glicosídicas unem monossacarídeos. O que são os monossacarídeos? São carboidratos pequenininhos, né? Um único açúcar, uma única molécula. Monossacarídeo. Um açúcar único, né? Um único doce ali, vamos dizer assim. Então, é um açúcar único. Então, quando a gente precisa construir uma casa de carboidrato, o nosso cimento agora vai ser a ligação glicosídica, porque ele está unindo tijolinhos também, tá? Só que agora é dos carboidratos e não das proteínas. Então, as ligações químicas, né, dentro das biomoléculas, elas são iguais às dos compostos orgânicos, mas elas também têm as suas próprias ligações, certo? E cada um aminoácido, cada um composto, né, tanto proteína quanto carboidrato quanto lipídio, vai ter o seu próprio nome. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nomes dessas biomoléculas vieram de química orgânica. Como assim, meu Deus? Olha só, a estrutura de um aminoácido. Lá na química orgânica, o que a gente aprende? Que toda molécula que tem um C fazendo dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila, né, um oxigênio ligado a um hidrogênio, toda essa região aqui é chamada de ácido carboxílico. Então, toda molécula orgânica que tem C dupla O e COH é um ácido carboxílico. Isso é química orgânica, tá? Ó. Então, aqui, química orgânica. E todo composto orgânico que tem nitrogênio fazendo ligações aqui, nós chamamos de amina. Então, da onde vem o nome aminoácido da bioquímica? Vem da química orgânica. Por quê? Porque o aminoácido ele tem esse nitrogênio e ele tem esse ácido carboxílico. Então, é aqui que veio o nome aminoácido. Uniram duas funções orgânicas da química orgânica, duas estruturas da química orgânica. Então, é por isso que a gente tem que saber muito bem a química das biomoléculas para conseguir entender a bioquímica. Porque depois eu vou falar, né? Depois a gente vai aprender. Esse nitrogênio aqui ele vai ser transformado em ureia para a gente eliminar na urina. Então, a gente sempre fala grupamento amina, grupo amina. O que é isso? Da onde veio? Veio da química orgânica. Que todo composto que tem esse nitrogênio fazendo ligações é uma amina. Por isso que chama aminoácido, tá? Porque veio de uma junção da química orgânica de um ácido carboxílico com o grupamento amina. Então, se aqui a gente tem a química orgânica, no aminoácido a gente tem a bioquímica, certo? Olha só, por exemplo, os lipídios, né? Lá a gente viu as proteínas e os lipídios. Os lipídios, eles têm esse nome aqui de ácido graxo. Ácido, aqui tem esse ácido graxo específico, né? O ácido palmitoleico. Tem essa estrutura enorme aqui. E por que é um ácido? Por conta do mesmo motivo do ácido carboxílico lá, do aminoácido. Porque o ácido graxo ele também tem na sua estrutura um ácido carboxílico, que é um C, dupla O, e depois fazendo uma simples com uma hidroxila. Então, na química orgânica, todas as moléculas que têm essa estrutura, a gente chama de ácido carboxílico. E aí, quando a gente parte para a bioquímica, a gente tem um ácido graxo, um lipídio, que é feito desse ácido carboxílico e uma cauda imensa aqui só com carbono e hidrogênio, que é um hidrocarboneto na química orgânica, só carbono e hidrogênio, beleza? E os carboidratos? Carboidratos que a gente estuda na bioquímica, como a glicose e a frutose, eles também vêm da química orgânica. Então, glicose a gente fala que é um aldeído. Meu Deus, o que é um aldeído? Um aldeído na química orgânica quer dizer que o último carbono dessa molécula orgânica está fazendo uma dupla ligação com um oxigênio e uma simples com um hidrogênio. Então, olha só para a estrutura da glicose. Isso não é exatamente isso. O último carbono fazendo uma dupla com um oxigênio
e uma simples com hidrogênio. Então, a glicose é um aldeído. E a frutose, que também é um carboidrato e também é uma única unidade, né? Um monossacarídeo. A frutose, ela é uma cetose. O que é isso, meu Deus? Uma cetose. Vem de cetona, que é quando a gente tem lá na química orgânica um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, certo? E esse carbono está ligado a outros carbonos. Então, olha só, nós temos aqui a frutose com carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e com outros carbonos. Então, a gente fala que a frutose ela é uma cetona e a glicose ela é um aldeído. E esses nomes eles vieram da química orgânica. Por isso que saber a química das biomoléculas é muito importante. Por isso que a gente não pode deixar faltando isso, sabe? Mas agora vocês já sabem de onde vem o nome das coisas, o número de ligações, né? Então, a bioquímica é a química da vida, né? Por que é a química da vida? Porque bioquímica, química da vida, né? E a gente usa essas biomoléculas, os carboidratos, os lipídios e proteína, todos eles são usados como energia para nós vivermos. E que energia é essa? Todos os carboidratos, lipídios e proteínas vão ser usados para um único objetivo: formar ATP. É por meio de carboidrato, lipídio e proteína que a gente consegue produzir ATP. Nós tiramos energia da alimentação desses 3 nutrientes e formamos ATP. O que é esse bendito ATP? O ATP, bioquimicamente, ele é chamado de adenosina trifosfato. A bioquímica tem muito disso, né? Tem uns nomes meio que são óbvios. Trifosfato significa que tem 3 fosfatos, né? E o que é um fosfato? Fosfato é quando a gente tem um fósforo ligado a oxigênios. Isso são fosfatos. Então, ele tem 1, 2, 3. Essa aqui é a parte da adenosina trifosfato. E é desses fosfatos que nós vamos obter energia para fazermos coisas, né? Para pensarmos, para falarmos, para respirarmos, para contrairmos a nossa musculatura. De que forma? Esses fosfatos, eles são altamente energéticos. Então, quando a gente faz o uso do ATP, a gente quebra esse ATP, a gente libera um fosfato aqui. E esse fosfato que é liberado do ATP, ele vai ser usado como energia para a gente fazer esses movimentos que eu falei, né? Respirar, pensar, fazer a contração, porque é uma molécula altamente energética. Ela tem muita energia. É como se a gente tem energia elétrica, a gente tem energia eólica e a gente tem energia química, que é o ATP. Então, o ATP ele é muito importante. E os carboidratos, proteínas e lipídios vão ser usados por nós para produzirmos esse ATP. De que forma? Amanhã a gente vai ver. Amanhã nós vamos falar das vias metabólicas. Então, amanhã nós vamos ver como que nós tiramos energia, como que nós obtemos ATP através de carboidratos, lipídios e proteínas, certo? Então, hoje a gente viu as estruturas dessas biomoléculas e amanhã nós vamos ver as vias metabólicas. E eu quero que você saia da aula de amanhã também entendendo o funcionamento, a lógica por trás das vias metabólicas, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse primeiro dia. Não esqueça de assistir a sala de novo, caso você tenha ficado com dúvida. E eu vejo você amanhã, tá bom? Um beijo, até mais!